Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, especialzinho aqui de fim de ano, especialíssimo. Eu vou até esticar um pouquinho essa abertura pelo seguinte: são 2 anos que eu comecei a estudar o Sudeste Asiático e 2 dos caras que eu acho que mais entende da região do Brasil, olha que eu cavuquei, Twitter ia lá, Sudeste Asiático, ASEAN, professor ASEAN, Twitter, Facebook, Instagram, principalmente no começo eu caçava, fuçava. Enfim, nesses 2 anos aí eu posso dizer que, sem sombra de dúvidas, que as 2 pessoas que eu mais estudei, mais aprendi sobre a região estão aqui. Então, hoje, para mim, é um episódio sensacional. Ano que vem, quando eu voltar, eu vou ter que passar num psicólogo para poder fazer, para poder ter ânimo para voltar a fazer episódios depois desse, com esses 2 monstros aqui do Sudeste Asiático. Vou aproveitar, já que esse vídeo vai para o YouTube, fazer uma propaganda espontânea. Ele não sabia que eu ia fazer isso. Aqui, História da Ásia, professor Emiliano, monstro. Como a gente estava conversando em off, eu comecei a estudar a história recente dos países, né? E aí, quando eu descobri o livro dele, que eu falei, opa, tá na hora de eu conhecer a história mais remota desses países. E aí, nossa, clareou minha mente para muitas coisas que acontecem hoje. Então é isso, rasgação de seda pura. Esse episódio aqui eu queria começar com a maior rasgação de seda possível, porque, de verdade, vocês dois são as 2 pessoas assim que eu mais estudo, leio, converso. O Bruno, eu sempre tento puxar assunto com ele no WhatsApp, sem ser chato também, de ficar falando toda hora sobre os assuntos da região. Os links de artigo que ele me mandou, eu já baixei alguns, não tive tempo ainda de ler todos, mas já dei uma fuçadinha ali nos artigos que ele já escreveu. Mas é isso, fiz uma aberturinha aí. Eu tive uma ideia aqui. Meu outro quarto está em reforma, por isso está essa bagunça aqui atrás. Eu acabei de ter uma ideia aqui, ó. Sabe aquele negócio de Jequiti do SBT, de ficar um Jequiti aparecendo? Deixa eu colocar o livro do Emiliano aqui, que vai ficar aparecendo aqui o episódio inteiro. Olha que bacana. Ficou pequeno, né? Devia estar mais perto. Mas é isso aí. Por favor, aí, se apresentar aí. Começar com o professor Emiliano. Boa noite, professor. Muito obrigado por aceitar meu convite. Estou muito feliz. Boa noite, Walter. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão ouvindo. Para mim é um imenso prazer. O professor Bruno já tive contatos, um outro pesquisador também de referência para mim. O Walter já tem uma grande admiração pela iniciativa de abrir o debate, as reflexões de uma região que eu acho que é de crucial importância para o entendimento do dinamismo da história da Ásia, né, que injustamente foi durante muito tempo apenas considerado como uma região de encruzilhadas ou de contato entre o mundo indo com o mundo chinês, ou como os franceses chamavam a Indochina. Eu acho que vai muito além. E aí a projeção para os mares, para as rotas, as miscigenações, as trocas culturais e étnicas, elas fazem parte da história dessa região do Sudeste Asiático. Fico muito feliz também, o Walter aí já apresentou, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou professor de História da Ásia na Federal do Espírito Santo, pesquiso há 7 ou 8 anos a respeito da Ásia, o que já é uma enormidade, né? Isso já quase me custou noites e noites de sono, e eu resolvi concretizar isso de maneira que eu pude, escrevendo um livro e gravando aulas no canal do YouTube. Porque eu quero deixar isso para as pessoas terem um primeiro contato junto com os debates que eu acho que são cruciais de especialistas acadêmicos que estamos aqui. Então, para mim é um prazer, gente. Eu estou aqui para contribuir, para tentar refletir junto com vocês. O Bruno já é da casa, o Bruno já aparece aqui, acho que dá para pegar uma média aí da primeira vez que ele apareceu, já deve dar uma média aí de 4 ou 5 episódios que ele aparece por aqui. Então, Bruno, se você achar necessário se apresentar de novo aí, você que manda. Você já pode aí chegar aí abrindo a porta aí, que você sentando no sofá com os pés para cima aí, que você é da casa. Tá certo, Walter. Eu agradeço novamente pelo convite para participar em mais um episódio aí contigo. Acompanho o teu trabalho aí já há algum tempo, né? Já não vou me repetir aqui. Então, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria
E agora, pô, nesse episódio super especial aqui, é muito legal estar participando com o professor Emiliano da Federal do Espírito Santo, né? Também, poxa, o cara publica um monte, tem o canal dele com quantos seguidores? Mais de 1.000, né? Tem um público grande aí, as aulas completas ali e tal, né? Quanto que tem no teu canal, Emiliano? Acho que bastante gente, né? Acho que já tem, seguidores tem 14 mil. Caraca! Pois é, então, assim, se para você é legal estar compartilhando esse momento, Walter, para mim também é muito massa, porque eu estou vendo um cara aqui que está há mais tempo que eu pesquisando, com uma produção muito grande, né? Então, estou aqui para aprender também, né? Hoje a gente vai falar do Myanmar e da Tailândia, talvez, né? Não quero me intrometer na tua programação, mas acho que são esses dois temas para hoje, né? Então, estou aqui para aprender, para fazer algumas provocações, para compartilhar aí. Né? Então é isso aí. Não vou me delongar muito, me apresentar de novo. Aproveitar que você falou isso mesmo. Quando eu conheci o canal do professor Emiliano aí na hora do almoço no trabalho, que eu sempre caço alguma coisa para assistir, selecionei primeiro que era Sudeste Asiático, né, que é mais aí meu foco, e aí vi vários. Infelizmente não consegui ver todos, mas tem muito material bacana da Ásia em geral. Recomendo a todos que assistam. E já que eu me deu na telha de fazer essa abertura aqui humorística aqui, eu quero aproveitar e mostrar a canequinha aqui, ó. Ho Chi Minh, Shut the fuck up, Imperialist, para fazer essa graça aqui da canequinha que eu bolei aí com um amigo meu publicitário numa hora vaga. E, bom, é isso, vamos começar. Eu achei interessante falar de Myanmar, porque, primeiro, que quando eu fiz um episódio, quando teve o golpe, eu tomei um susto com a repercussão, porque, né, agora eu estou com 300 seguidores no Instagram, mas mal tinha 200. Então, assim, alguém de boca a boca, né, foi o episódio que tinha mais de 4, 5 vezes mais visualizações que os outros, porque um golpe, claro, gera curiosidade. E aí, quando eu fui tentar continuar fazendo outros episódios sobre, e aí eu vi a dificuldade que era falar daquele país, né, uma coxa de retalhos de etnias, de religiões. E aí, quando eu fui ver a história antiga, aí não piorou. Influência de mercenário em português, enfim, é uma loucura. Então, achei interessante falar desse tema, até porque também, talvez, aí uma guerra civil possa acontecer no país, oposição conclamando o povo a pegar em armas, toda uma espécie aí de contragolpe, né, tentando fazer um contragolpe. E essa semana também teve a expulsão de Myanmar, pela primeira vez, aí, alguém da ASEAN expulsou alguém de uma cúpula, né, que é um bloco econômico muito focado em não interferência, né? Um dos três ali, do tripé ali do bloco, é não se meter muito nos assuntos domésticos do outro. Então, como eu acho aí, prevendo Myanmar ter outros problemas que vai gerar muita curiosidade, muitas pessoas querendo consumir material, que é sempre assim, né? Que nem o Afeganistão. Fiz o episódio do Afeganistão 2 dias antes de ter o problema, porque eu seguia lá alguns jornalistas que estavam acompanhando em loco, então eu vi que estava acontecendo, e fiz um episódio ali um dia antes de estourar, e também a mesma coisa. Então, assim, né, quando acontece alguma coisa, todo mundo quer saber sobre, uma coisa importante. Então, nesse foco aí dessa colcha de retalhos e também uma panela aí fervendo, que é a Myanmar, eu achei interessante a gente falar dele primeiro, e aí vamos abusar do professor Emiliano, né, que ele está aqui. Então, vamos lá. Eu acho interessante começar pelo seguinte: a primeira coisa, quando alguém pensa em Myanmar, eu acredito eu, tente entender o que está acontecendo ali, né? Os militares no poder, mesmo quando eles saem, é uma forma negociada que praticamente eles continuam, enfim, como posso dizer assim, é um jogo de poder ali muito complexo. Então, aproveito aí o professor Emiliano, aí, o professor de História, para fazer uma pergunta ampla, né? Talvez pode dar um susto aí, mas, professor, por que Myanmar ali é tão instável? O que posso dizer que se atribui a essa complexidade aí que nunca, desde o final da Segunda Guerra Mundial para cá, pelo menos, o país não consegue ter 4 aninhos de paz? Então, Walter, vamos lá, né? Vamos às reflexões e como o Bruno mandou muito bem também as provocações, que eu acho legal, porque é isso que estimula mesmo o debate. Eu acredito, eu vou pensar aqui historicamente.
Então, vou fazer uma abordagem mais histórica. Essas abordagens outras vocês vão trazendo à tona. Mas eu acredito que, primeiro, o Mianmar, ou a Birmânia, como alguns países se referem até os dias de hoje, porque não reconheceu o que foi tentado em 1988, eu acho que o Mianmar ele representa um aglomerado de etnias, de lealdades, que não foi... eu vou botar em termos bastante até cínicos, não foi bem trabalhado. Talvez nos moldes do século XX. Eu acredito que tem história, tem muita história. Na verdade, ela é junto com a região do Sião, a Tailândia, hoje, e também o Império Khmer, que foi até mais venerável anteriormente, servindo de referência para a Tailândia. Os reinos birmaneses, que a gente costuma falar na história, ela geralmente era muito centrado, primeiro, geograficamente. É porque você, pegando a geografia do Mianmar, você percebe que oeste, leste e norte, ela é regiões florestais e montanhosas. Então, o acesso a essas regiões, a partir do vale do Irrawaddy, que corta norte a sul, ali deságua ali no sul da costa birmanesa, já começa a ficar complexo. Então, ao longo da história, e aí eu não tenho como resumir em 5 minutos a história, porque ela é magnífica, tem várias dinastias, e se projetou, inclusive, sobre muitos siameses, muitos povos tais ali na região mais a leste, mas ele foi um núcleo muito hegemônico, que se estabeleceu por séculos ali. E desde cedo adotaram um budismo que veio da costa indiana e de Sri Lanka, tal é que eles recebem pela costa birmanesa, pela proximidade com a Índia e a ilha de Sri Lanka, eles recebem e endossam o budismo Theravada. Porque existem grandes divisões no budismo. Ali o Theravada entra, é claramente influenciado por monges budistas vindos da costa indiana, vindos de Sri Lanka. Sri Lanka é uma ilha que cedo adota o budismo Theravada e praticamente torna ela quase como um elemento da sua nacionalidade, o que deu problemas terríveis depois dos singaleses com os tamis, enfim, na ilha do Sri Lanka. A ligação com a costa birmanesa também se dá nesse termo. A gente tem que entender que o budismo é uma religião que provocou, primeiro, um fato de instabilidades onde surgiu nas terras indianas e provocou uma difusão pelos monges, pelas rotas marítimas e terrestres. Quando a gente fala as rotas comerciais, a gente não está falando só de produtos, estamos falando de cultura, de valores, de etnias, é uma troca intensa. E essa região que se projeta para o Sudeste Asiático, marítima principalmente, ela leva também o budismo Theravada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque um cartão postal que eu acho desses locais mais magníficos que eu visitei na minha vida, por 2 vezes, são complexos de templos que, à época, chegou a 10, 20 mil, hoje tem 2 mil, em Bagan, na região central do Mianmar. E ali você tem, desde o século 9 ao 13, quando os mongóis chegam, e não destroem, inclusive, você tem a construção de vários templos, pagodes budistas. Ou seja, a expressão do fervor deles em adotarem o budismo Theravada, dos regentes, que depois, claro, vai se mesclar com a religiosidade popular birmanesa. Isso foi em Bagan, isso foi no século 9 e 13. Depois surgiu outra a dinastia que vai ser a Tongu. Tongu já começa, inclusive, a vir com alguns portugueses. Você falou, Felipe de Brito, ele presta serviço, eventualmente, para a dinastia birmanesa, Tongu. Inclusive, não sei se vocês sabem, na região onde ele atuou, em Arakan, a região mais ali a oeste da Birmânia, muitos portugueses chegaram, serviram para artilharia, recém-chegado do século XVI ali via os portugueses como mercenários. Felipe de Brito era um deles, e muitas famílias estabeleceram lá. Então, lá tem descendentes de portugueses, inclusive, que estão lá em Arakan, até os dias de hoje. Remete a esses mercenários. Mas, enfim,
Depois tem uma queda da dinastia Tonggu, e vai vir a última grande dinastia, que vai ser Konbo. E Konbo, ele, na verdade, ele junto com o Tonggu, ele quase que domina, inclusive, que era parte do reino Sião, e haverá grandes batalhas entre os birmaneses e os siameses. Essas batalhas são enormes, são praticamente os dois reinos mais centralizados ali na região continental do Sudeste Asiático. Depois da queda, do declínio dos Khmers na região ali do Camboja, são esses dois, junto com depois os vietnamitas, que vão começar a vir mais na costa. Então, primeiro, a história da Birmânia, que eu vou falar que Birmânia é para ficar mais fácil, mas como queira também o Myanmar, primeiro eles têm uma referência histórica muito grande, eles têm um orgulho. Agora, isso se dá em cima de algumas etnias sobre outras, e não significa que esses impérios foi o molde como estamos falando hoje em dia. Era um modelo de hegemonia, mas era muito mais negociado com as lideranças locais, e seja qualquer etnias nas margens, que eram Karins, Chins, Shans, e por assim vai. Agora, o processo que vai se desenhar num Estado do século XX, que exige já uma centralização maior, isso foi muito difícil no Myanmar. Quando os britânicos chegam, porque os birmaneses, de tal maneira, eles querem castigar rebeldes da região de Arakan, que é virado já para a Índia britânica no século XIX, e eles atacam a região de Assam, que é uma das províncias mais a leste da Índia. E quando os britânicos declaram guerra frente aos birmaneses, eles empreendem 3 longas batalhas, são as 3 guerras anglo-birmanesas, que é muito custoso. Não foi fácil os britânicos chegarem e destruírem, desmontarem. Eles demoraram praticamente o século XIX para começar a destruir o que restava da dinastia Konbong na Birmânia, até eventualmente 1885, eles já tinham capital em Mandalay, e eles conseguiram. Agora, ficou em aberto o que vai ser depois. E aí foi administrada a Birmânia juntamente com a Índia Britânica, no final do século XIX, trouxeram milhares de empresários e indianos para tentar viabilizar o cultivo do arroz, que é um delta magnificamente fértil para o arroz, além do plantio de madeira. Você também teve o fato de missionários protestantes indo para as regiões mais marginalizadas, atuando mais. Então, já aí você agrava a questão de separar determinadas etnias com relação ao Vale Central do Myanmar. E aí chega no século XX. No século XX, você já tem embalado por organizações de sindicatos estudantis, o Aung San, que é o pai do Aung San Suu Kyi, ele era um líder estudantil em Yangon. E aí você depois acaba indo desvala para a independência. Só que não fica resolvido qual é a unidade, qual é a coesão desse país que vai depois se declarar em 48 independente. E tem mais um trauma, e eu termino minha argumentação aqui. Em 48, talvez um dos poucos líderes que tinha alguma visibilidade maior dentro da Birmânia nascente independente, que foi Aung San, ele, depois de algumas semanas, se eu não me engano, ele é metralhado, ele é morto no gabinete dele. Então ficou uma coisa muito trágica, muito prematura como é que nasceu. O único elemento que conseguiu botar uma hegemonia à exclusão de outras minorias foram os militares. E aí depois vem o general Ni Ying, no 62, dá o golpe, e assim você tem uma postura ainda muito difícil, muito... essas etnias falam que na época da independência foi prometida uma alta autonomia deles e representatividade, só que isso não foi feito, os militares não queriam saber disso, porque argumentavam que era um problema aí de soberania, de controle, e por assim vai. Então, a gente está vendo os últimos capítulos de algo que está sendo em construção, né? Vamos lá. Então, Emiliano, algumas coisas aí que você falou me chamaram bastante atenção, eu gostaria de adicionar e ouvir de você nesse grande preâmbulo, que na verdade daria mais um programa inteiro, né? O primeiro deles é o peso da geografia, né? Então, na Birmânia, assim como na Tailândia, no Vietnã, no Camboja e na China,
você tem aquele livro do Victor Lieberman, né, Strange Parallels, que ele compara o Sudeste Asiático continental com o insular, e como a parte continental ela vai ser o berço de grandes civilizações que vão surgir em torno desses grandes rios, né? Então, como você falou, assim, eu não tinha noção dessa magnitude desses impérios, desses reinos, né? O proto-estados da Tailândia, do Myanmar, a gente quase não estuda isso aqui. Então, eu acho muito legal esse peso da geografia, e aí você tem esse Sudeste Asiático continental em contraste com o insular, que é muito mais comercial, são povos muito mais que circulam, os malaios, né, indonésios, de Champa, né, no sul do Vietnã e tudo mais. Então é isso, né, no coração ali do Sudeste Asiático, nas margens de grandes rios, você tem ali essas grandes civilizações que muitas vezes são negligenciadas por nós, né, pelo Ocidente ou pela história convencional. E aí, indo adiante, nesse framezinho que a gente estuda, né, da Ásia, a gente tem sempre aquela divisão, período pré-colonial, período colonial e período pós-colonial, independência e pós-colonial, né? Então, você já mencionou o pré-colonial, né? E aí, sobre o período colonial, eu queria perguntar assim, me parece que a colonização inglesa ali foi muito mais a contragosto, né? Foi muito custoso, eles não queriam entrar, quer dizer, não queriam, né? Mas, assim, você tem... os ingleses chegam meio tarde ali, né? Se você for comparar com a Índia e talvez com a Malaya, né? Com a British Malaya. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de ouvir de você né, pensando mais a partir da ciência política, do método comparativo e tal, quais são as principais semelhanças e diferenças ali da colonização britânica no Myanmar, né? Na Birmânia, em comparação com a Índia e com a British Malaya, por exemplo, né? Essa coisa do cultivo do arroz. Sei que na Malaya teve muitas fazendas de ópio também, além da Índia, né? Em Myanmar também, na Birmânia também ou não? E aí depois tem mais um monte de coisa para perguntar, mas deixa para o pós-colonial depois. Antes da gente ir para o contemporâneo, eu queria ouvir de você um pouco mais sobre isso, essa coisa comparativa, assim, né? O que tem de diferença e de semelhança nessa colonização? Legal, Bruno. Olha, eu estou aqui para refletir junto com vocês, tá, gente? Eu estou pegando mais a história porque eu estou vendendo mais meu peixe, né? E, assim, a área mais contemporânea, as reflexões contemporâneas, eu também estou aqui para também ouvir vocês. Eu acho interessante essa parte comparativa que você trouxe à tona, Bruno, porque esse projeto colonial britânico, quando ele chega na Índia, ele é um projeto que ele não teve um master plan, tipo assim, um grande plano, vamos dominar. Ele foi uma coisa tão lenta, tão fragmentada, tão situado na localidade e ocasião, que, primeiro, e a gente deve lembrar isso, né? Não foi o Estado britânico, foi uma companhia, né? Então, era uma companhia privada de monopólio das Índias Orientais que tinha um claro interesse comercial. Só que a parte comercial começou a desandar para a parte política na Índia. Então, por exemplo, onde era mais lucrativo, estabelecendo-se em Madras, Calcutá, Bombay, 3 presidências, e foi uma coisa gradativa. Aonde eles podiam negociar e ter um certo lucro para a companhia, que regeu a lógica britânica na Índia, eles atuaram, principalmente centrando nessas 3 presidências. Regentes locais, nababos, maharajas, tudo isso, sultões e por assim vai, era de acordo com a capacidade política. Agora, eles perceberam que muitas vezes a companhia tinha que ter um braço armado para assegurar o lucro, a questão comercial, e começou a ficar uma coisa tão escandalosa, e me refiro muito à Índia Britânica, me referindo à Índia Britânica da Companhia das Índias Orientais, não do Estado britânico, até 1857, em que começou-se a recrutar funcionários e militares locais ou britânicos a serviço da companhia, né? Tanto é que dizem que, junto com a Companhia das Índias Orientais Holandesas, que, salvo engano, é a mais lucrativa da história
Segundo, eu acho que vem a Companhia das Índias Orientais Britânicas. Isso mostra para nós o seguinte: o lucro dessas empresas, dessas companhias, foi uma coisa exorbitante. E não foi uma coisa fair play. Foi custo de corrupção, desvio, roubo. Então, estamos falando de gerações e gerações de britânicos que foram, geralmente não o filho mais velho, mas o segundo ou terceiro, que ia para lá para enriquecer ilicitamente e voltar para as Ilhas Britânicas e construir aqueles grandes propriedades que a gente vê no meio rural em Surrey, nas Ilhas Britânicas, que foi erguido em cima de desvio, de roubo, e usando a mão armada, inclusive. Os britânicos começam a segurar alguma hegemonia de arrecadação alfandegária, que na história indiana a gente fala que é o Diwan, quando o imperador mogol ele concede, depois da Batalha de Plassey, a Lord Clive, em 1757, a companhia pode arrecadar o fluxo que desce o Ganges, Jamuna e o Brahmaputra para a Baía de Bengala, o que é uma via extraordinária, porque praticamente todo o norte da Índia desce ali, e ali ele estabelece um posto alfandegário. Então, imagina a quantidade de dinheiro que eles conseguiram. O pensamento deles é comercial, é local, que vai começando a se ampliar, porque as consequências vêm no plano da hegemonia. Primeiro, os esfacelamento do Império Mogol, né, do norte, depois a ascensão de outros sultanatos, líderes extraordinários, como os maratas, que combateram os britânicos, mas os britânicos eventualmente conseguiram assegurar nesse plano, bastante diversificado. É como até o Walter falou antes de a gente entrar aqui no ar, a Índia é um planeta, é enorme, é um universo. E eu costumo brincar, Bruno, com meus alunos o seguinte: quando eu tentei, é melhor falar, eu tentei, né? Quando eu tentei escrever história da Ásia, história da Índia, na verdade, é como se eu estivesse tentando escrever a história da Europa. É uma coisa extraordinária de complexo. Depende da região, etc. Agora, o plano britânico se deu nisso. Só foram rever isso depois com uma atitude endossado pelo Império Britânico, depois das grandes revoltas na Índia de 1857. Eles perceberam que era necessário ter aí já um controle do Estado britânico. E aí a Índia é o período Raj, né? É o período que a Índia ela entra dentro do Império Britânico. Eu acredito, o que eu também acho, o projeto da companhia, e muitos vieram das Índias Orientais Britânicas, também para o controle dos estreitos, né? O Estreito de Malaca. Então, cedo estabeleceram em Georgetown, ali na região mais ao norte da Península Malaia. Depois eles tiveram controle nas regiões mais ao sul, porque a passagem do Estreito de Malaca, sabemos que é estratégica, né? Toda a ligação com o mar da China meridional, o Oceano Índico, passa pelo Estreito de Malaca. Não é à toa que a prosperidade magnífica de Singapura vem dessa localização, né? E aí os britânicos entenderam isso, então eles se posicionaram em Georgetown, depois com um governador que veio de Java e depois vai se estabelecer em Singapura, vai também colocar um domínio já na ponta sul da Península Malaia. E aí os holandeses até entram nesse jogo. Os holandeses tinham Java. Java era extraordinariamente rentável pela Companhia Orientais deles. Só que eles também queriam uma presença no Estreito de Malaca, eles tiveram uma localização em Sumatra, o que foi um grande desastre, porque não deu tanto retorno. Agora, a lógica comercial estratégica marítima britânica estava bastante evidente aí. Eles queriam ter uma presença no Estreito de Malaca. Então, me parece, Emiliano, que, cara, a colonização inglesa na Birmânia, ela foi muito periférica, se você pegar o cômputo geral da colonização britânica na Ásia. Então, veio meio que a reboque do que eles estavam fazendo na Índia e no Estreito de Malaca, é isso? Então, dá para dizer que a permanência britânica em Burma, na Birmânia, foi menos intensa, assim, menos duradoura do que nos outros lugares na Ásia. Posso dar um pitaco para complicar aí para o Emiliano? A impressão que eu tenho
é que, por Arakan ser muçulmano e a Birmânia ali ser budista, havia meio que uma fronteira imaginária, talvez, enfim, uma fronteira cultural, uma fronteira, enfim, tudo, né? Que religião envolve política, envolve cultura, a forma como a sociedade, né, como que ela funciona, enfim. A impressão que me dá é isso, talvez os britânicos tenham enfrentado o problema por isso, não sei, de fato dá para dizer, porque assim, Myanmar, Birmânia é budista, Tailândia também, então assim, dá a impressão que como o subcontinente indiano é mais hindu, parece que aquele meio ali era como se, não sei, ali talvez como um estado tampão entre duas culturas diferentes. Dá para dizer que havia, né, um pouco disso? Na verdade, até eu tinha esquecido de mencionar aqui, depois eu consultei, eu falei de um governador de Java britânico, que foi o grande Stanford Raffles, que foi que é considerado um dos grandes líderes que muitos singapurenses, inclusive, enxergam ele como o primeiro grande reformador, modernizador da ala liberal do pensamento colonial britânico, enfim, mas também, claro, que existem acusações do colonialismo britânico. E tem uma coisa também que infelizmente a gente tem um tempo bastante limitado, mas eu me lembrei da Ilha de Bornéu. Existiram também funcionários vindos da Companhia das Índias Orientais Britânicas. Gente, eu adoro digressão, por isso que umas vezes eu volto, assim, porque eu gosto de pegar as digressões, assim, né? E que são os chamados rajás brancos, da família Brooks. Esses caras, eles combateram rebeldes a favor do sultanato de Brunei e ganharam praticamente um rajá deles, ali no norte da ilha de Bornéu, e se tornaram hereditários, vitalícios hereditários. A família Brooks é uma coisa muito extraordinária, né? Isso numa época bastante exótica, naquela ótica vitoriana, britânica, etc. Agora, o do Bruno, eu acho que sim, num projeto marítimo dos Estreitos e da Índia, eu acho que os britânicos eles colocaram isso meio que à margem. Eu acredito, a minha percepção, de que eles tinham limites. Um plano imperial envolve custos, é difícil, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que veio o imperialismo e passou um rolo compressor, é uma coisa muito complicada. E havia uma lógica de onde eles poderiam ter uma projeção maior, uma negociação com aliados locais, algo que é muito evidente na história indiana. Eles conseguem estabelecer aliando-se, não impondo pela mão militar uma dominação direta. Ela é muito mais política, né? E longo prazo. Na Birmânia, eu acredito que seria muito complicado, no primeiro momento, eles também terem uma dominação ali, porque você tinha uma coesão da dinastia Tongu, Kombong, que foi a última, que era muito complicado. Então, ali, eles deixaram, falaram, olha, vai ser muito custoso a gente chegar e começar a enfrentar uma outra frente, sendo que tem mais um interesse, os Estreitos e também a Índia, que dava um retorno enorme para os britânicos. Agora, eles acharam essa oportunidade com a invasão via o Arakan e Assam. E aí o Arakan, o regente Arakan, isso já na segunda década do século XIX, ele pede ajuda para os britânicos. Os britânicos, então, decidem de maneira bastante localizada. Eles começam a ir onde eles poderiam atuar mais. Claro, assegurar aí e pegar Arakan como parte aí já adjacente a Assam, e depois começar a atacar a parte mais interessante da lógica marítima, que é a Birmânia, a Baixa Birmânia, a região costeira. E ali ele começa a enfrentar cidades portuárias da história birmanesa, a Begu e Yangon, que eram grandes cidades portuárias, muito lucrativo, que participou há séculos da tradição marítima comercial do Oceano Índico. E tinha muitos, de uma minoria ali que ainda era costurada uma aliança, que eram os povos Mons, que trouxeram, inclusive, o budismo Theravada para as terras birmanesas.
e cidades veneráveis, muito antigas na Birmânia, né? Como Begu foi. Então, ali eles começaram a atuar. Claro, os britânicos sabem da superioridade marítima deles. Então, eles fazem isso, uso. Eles também fizeram muito bem esse uso aí na Primeira Guerra do Ópio contra a China, né? E aí eles começam, então, a ter gradativamente, em 3 batalhas, eles começam gradativamente fragmentar o que tinha da dinastia Kobong, da Birmania. Mas eu acredito que sim, tanto é que depois que vira parte do Império Britânico, ele meio que se junta à Índia Britânica. Ele, apesar de ser administrado à parte, ele é junto com os estreitos também. Mas é uma tarefa muito árdua, isso demora praticamente o século XIX inteiro. E é uma coisa muito, muito complicada, porque vai haver uma fragmentação e as etnias começam a ter uma projeção maior, findo aí a dinastia Kobong, depois de 1885 em diante, e eles aí começam a trazer indianos, inclusive muitos soldados indianos. O que foi extremamente impopular com os soldados indianos que foram lutar. Porque existia, inclusive, uma ideia dentro do hinduísmo, que é a chamada água negra, Kalapani, que é um tabu que se você se afasta demais das regiões sagradas do hindu, você perde a sua condição kármica para as suas futuras encarnações, se você se afastar muito. Então, muitos soldados não queriam lutar, porque era muito afastado lutar ali na região da Birmânia. Isso provocou um desgaste grande no exército indo-britânico. Então, sim, eu acredito que você tem razão, Bruno. Ele é um pouco à margem e ele se envolve em mais uma frente complicada de administração. Vai onerando, né, o projeto depois imperial, comercial britânico. E aí o Walter ele traz essa reflexão, questão do Islã. Arakan, ele realmente... Mas, se eu não me engano, boa parte da história aracanesa, ele não era Islã, mas o Islã chega, como várias partes da Ásia, via os mercadores e navegadores muçulmanos. Esses são os que dominam as rotas marítimas comerciais do século XIV até o século XIX, são muçulmanos. Então, quando Arakan ele tem ligações terrestres marítimas com a Índia e além, são muçulmanos. É assim que chega o Islã. Ele chega pelas cidades portuárias, pelo comércio. Eu estou projetando o que aconteceu, por exemplo, também na Península Malaia, quando o Islã chega também, e a Península Malaia, e até o Bruno pode me ajudar nisso, na Península Malaia e também em Java, por exemplo, o Islã chega e vem top-down, de cima para baixo, porque a elite se converte, porque tem uma lógica de você projetar e garantir uma lealdade de rede comercial lucrativa, então você ganha em poder, e assim você começa a ter a conversão do sultão de Malaca do século XV, logo antes dos portugueses chegarem, assim como vários sultanatos começam a surgir na Península Malaia. É uma lógica interessante, porque é poder e prosperidade juntando, é assim que o Islã chega. Porque eles dominam toda a região das rotas comerciais, marítimas, terrestres. Chega em Arakan desse jeito, né? Também comerciantes. E aí, quando você tem um estabelecimento de uma comunidade muçulmana ligado ali às terras da Baía de Bengala, Arakan, você depois, com o tempo, quando o Myanmar, a Birmânia, que o Walter disse muito bem, era uma ligação indo-budista, como o Sião era, tem problemas com relação a quando eles querem consolidar uma unidade coesa, você identifica o outro como não birmanês, não participante do império, ou uma margem, uma minoria a ser, num evento de crise, ser perseguido. Assim como também muitos outros povos que foram, por exemplo, cristianizados nas margens do território birmanês, que também vai ter um processo muito complicado depois de integração na trajetória política da Birmânia no século XX. Então, eu estou fazendo uma reflexão livre aqui. É claro que tem as particularidades, mas eu entendo que o século XIX ele revela como foi difícil os britânicos dominarem a Birmânia. Isso custou muito. E quando eles fizeram isso, você abriu uma caixa de Pandora. Você não sabe o que vai ser depois,
Porque do século XX começa a vir o processo de independência, e como é que você vai cimentar essa unidade? Olha, eu tenho uma grande admiração pela Índia. Né? Eu já falo aqui, porque a Índia tinha todos os fatores para desagregar em várias unidades, e talvez pelo brilho, pelo carisma de Nehru, de Menon, né, de grandes políticos, ou Ambedkar, eles conseguiram amarrar uma unidade indiana depois na independência. É uma coisa impressionante. E os indianos falam uma coisa que até hoje eu aplaudo. Estamos falando da maior democracia do mundo hoje, a Índia. Então, como eles conseguiram fazer isso? Agora, os outros lugares, o Paquistão, a região ali do Myanmar, tem problemas que não foram solucionados. Bom, eu estou falando bem rápido, porque o tempo é curto, mas eu também deixo aqui as reflexões de vocês, claro. Então, eu acho que avançando aí na linha do tempo, outras questões começam a emergir, né? A primeira delas é o que você já tocou, que é o processo de independência. Então, pelo que eu estudei, que eu tive ali no Sudeste Asiático, me parece que a invasão japonesa, ou a forma como os japoneses ocuparam a Ásia ali, foi bem determinante, foi bem traumático, mas ao mesmo tempo deu as bases ali para o declínio dos impérios coloniais europeus, né? Então, você tem ali talvez um marco em 41, 42, Filipinas, aí Vietnã também, na Singapura é muito marcante, assim, os bombardeios japoneses ali. E aí, na Malásia, por exemplo, como eles trataram melhor os malaios, porque eles estavam perseguindo os chineses, a diáspora chinesa ali na Malásia, no Sudeste Asiático e tal. E me parece que no Myanmar também teve uma coisa assim. Então, acho que a primeira pergunta que eu faria para você é, você falou muito do Nehru, do processo de independência da Índia e tal. Como que isso aconteceu no Myanmar? Né? E como que o processo de independência do Myanmar deu as bases para o Estado pós-colonial? Né? E aí uma segunda pergunta que estaria dentro dessa, não dentro dessa, né? Mas a capacidade do Estado para lidar com todas as minorias étnicas que estão ali, que vão compor a sociedade dentro do Myanmar, né? E aí mais para frente quero falar sobre isso, eu tive uma aluna que estudou o tráfico de mulheres de Kachin, no norte de Myanmar, para a China, para casarem lá com China, mas enfim, isso a gente fala no finalzinho, né? Mas eu queria ouvir de você desse processo aí, as dores do parto ali de uma sociedade, de um Estado do século XX, pós-colonial, no Myanmar. Walter, desculpa, me empolguei aqui, mas para a gente já avançar e chegar no contemporâneo, né? Meu querido, por mim vocês ficam conversando aqui, que eu estou tendo uma aula particular aqui, eu estou tranquilíssimo aqui, fica à vontade. É uma excelente reflexão, porque, na verdade, como você bem usou o termo, né, as dores do parto, é uma coisa que... Primeiro vem uma inspiração das denúncias de uma dominação colonial britânica que afloram na década de 20 e a década de 30. Aung San, ele era um estudante bastante carismático, ele tinha entrado em contato com ideias e lideranças também da Índia. A Índia ela serve como quase que um farol de inspiração a todos os povos da região, porque ela estava num estado adiantado de articulação de lideranças que vem da história indiana, de buscar reformular e, ao mesmo tempo, buscar uma autonomia nova. Evidentemente, isso vai influenciar no Sri Lanka, isso vai influenciar também na Birmânia. E Aung San estava ciente disso. Agora, isso vai vir com paralisações, manifestações, isso vai ter repressão da polícia britânica nas grandes cidades birmanesas, e eventualmente vêm os acontecimentos da guerra. E quando os japoneses eles entram, Aung San ele faz como o Bose fez na Índia. É uma posição bastante pragmática, que aí a posteridade pode julgar de maneira rasa ou não, mas ele contribui com os japoneses na medida em que ele quer a expulsão dos britânicos. Bose faz a mesma coisa. E Bose ele é muito também julgado na história indiana por ele ter colaborado com os japoneses, por ter, inclusive, aberto diálogo de negociação com os alemães nazistas.
né? Mas são lideranças que eles querem, antes de tudo, a saída dos britânicos. No caso da Birmania, os japoneses chegam e ocupam o solo birmanês. Eu fui várias vezes em Mandalay. Mandalay foi bombardeado pelos japoneses e depois bombardeado novamente para a retomada daqueles que combateram contra os japoneses. Assim como no Sião também eles chegaram a ocupar, né? Então, eu acho que o Bruno tem razão. Eu acho que marca uma virada de contexto quando os japoneses entram. E aí Aung San ele começa a tentar explorar essa possibilidade japonesa. Tanto é que eles chegam depois às regiões mais a leste da Índia, chegam a combater em Manipur, em uma outra batalha inconclusiva. E a partir daí, quando há uma como é que eu posso usar o termo, um colapso repentino do Japão, porque eles retraem violentamente depois da Guerra do Pacífico, você tem um cenário que ainda não está bem desenhado. Em todas as colônias britânicas, né, a humilhação que foi a tomada de Singapura para o Império Britânico foi uma coisa duríssima. Era a maior base naval britânica, fora das Ilhas Britânicas, era Singapura. E os japoneses chegaram e humilharam os britânicos, né? E a Birmania entra nesse contexto. Eu acho que é um contexto que abre uma possibilidade nova, um contexto novo, e que Aung San começa a explorar. Agora, também não se esgota em Aung San, porque depois vão vir os militares birmaneses e eles vão começar a articular com lideranças civis para o futuro pós-colonial, pós a retirada britânica, que estava evidente já no contexto da guerra, para viabilizar um futuro que até hoje não está acabado. Eu acredito que seria uma reflexão nesse sentido. Eu novamente, vou enfatizar o papel de Aung San, porque primeiro, ele tem um papel histórico, de ter articulado, mas, ao mesmo tempo, quando ele é metralhado, você deixou uma coisa muito vago. Qual é que vai ser a liderança do Myanmar, da Birmania da época? E depois, em 48 em diante, tem grandes dificuldades. Tanto é que quem vai ser líder de governo depois vai ser um ministro de Relações Exteriores deles, o U Nu, que vai governar, e ele não aguenta, porque junto existe já o Ne Win, o general Ne Win, que ele vai começando a articular o poderio militar em detrimento de U Nu. Chega ao ponto que ele toma efetivamente o poder num golpe de 1962. E aí você tem fim o governo civil, a parte civil do início da Birmania. Eu acho que seria... Alguma proximidade com o caso da Indonésia, dos golpes, dessa coisa do anticomunismo e tal? Os americanos tiveram algum papel ali? Eu estou perguntando porque eu não sei, sabe? É ignorância mesmo. Não, parece que foi uma lógica muito mais interna mesmo. E comparado com o que aconteceu na Indonésia, que inclusive é até bom você trazer isso à tona, é considerado as maiores tragédias do século XX, aquela perseguição anticomunista de 65 na Indonésia, 500 mil de pessoas morreram. E aí agora está começando a ficar declassified, vindo à tona os arquivos secretos do governo americano, e recentemente saiu, acho que ontem, na mídia britânica, no Observer, o papel também do serviço de inteligência britânico para ajudar a denunciar quem eram os supostamente comunistas na Indonésia, em que os militares foram e perseguiram. E aquilo foi uma tragédia sem igual no século XX. Na Birmania, não vejo isso. Apesar de Aung San ter tido alguma ligação, inspiração, mas não foi tão claramente com relação ao comunismo. Então, acho que não foi tanto esse jogo. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar terrivelmente errado aqui, mas eu acho que não. Agora, o fato é que os militares chegam ao primeiro plano. Eles chegam ao primeiro plano, eles não são apenas militares, eles tomaram o plano político. E dali não sai mais, né? Exatamente. E aí é uma noite que nunca acabou, ao ponto que depois... Não, e aí é interessante falar isso também, né? A gente vai depois considerar sobre o Sião, a Tailândia, a sociedade civil birmanesa, ela é viva.
né? Em 88, houve massivas manifestações, inclusive muitos budistas, né? Em 88. Aí uma das filhas de Aung San Suu Kyi ganha uma projeção em 88, depois ela vai ter uma prisão domiciliar. Depois haverá uma negociação com os militares. É nesse período que, inclusive, eu vou para o Mianmar, é justamente depois daquela relativa abertura de 2011, 2012, as eleições da Liga Nacional para a Democracia do partido da Suu Kyi, era um período de euforia. Você percebia os cartazes da Suu Kyi em todas as grandes cidades ali na Birmânia, que foi uma abertura, um abrandamento dos militares para tentar, de repente, ganhar uma outra legitimidade. Quando teve outras eleições agora, no início desse ano, 2021, final do ano passado, a Liga para a Democracia da Suu Kyi ganhou ainda mais assentos no parlamento, e os militares chegaram assim, chega. Né? E aí deram um golpe agora e estão no poder novamente. Praticamente, grande parte da história birmanesa, do Mianmar, desde a independência, é tomada pelos militares. Então, a política de Estado e a política de governo, ela é dominada pela lógica militar do Tatmadaw, né? Da máquina militar birmanesa. E isso vai se projetar para as etnias minoritárias. Lembrando que temos aí, como se declaram, praticamente 68% a 70% das etnias do Mianmar hoje se declaram Bamar, que se declara aí que entra nessa lógica dos militares. Você tem uma quebra aí depois de 6%, 7% Chans, Karims, e entre outros. Não passa de 5%, 6%, 7%. A maioria, 2/3 aí, seguramente pertence aos Bamars, que veio historicamente como os birmaneses. Então, acho que é isso. Eu acredito que se resume muito a como os militares tomaram o poder. Isso marca muito a história birmanesa. Né? A política ali quase que é um sinônimo do Tatmadaw, da máquina militar birmanesa. Que, claro, agora num contexto nos últimos tempos aí, tem uma ajuda, claro, diplomática, né, do governo chinês. O governo chinês ele pauta, ele defende o governo birmanês nos organismos internacionais, e agora vindo com um grande projeto do cinturão da rota do Xi Jinping, estendendo também para explorar o gás natural, as reservas petrolíferas, gás natural, que é substancial na Birmânia, no Mianmar atual, e também projeto de ligar a província de Yunnan, que tem um certo distância dos acessos aos mares, via aí o litoral birmanês. Esse é um projeto, então hoje a China ela vai manter o apoio com relação ao governo birmanês militar. Bom, eu só faço adendos, né? Vocês aí que são os mestres, Seguinte, História, né? Tá aqui. As duas fontes que eu pego de história sudeste asiático tá aqui. História da Ásia, propaganda de novo. Aqui atrás do livro, do Emiliano. E o outro que eu anotei aqui para falar é o seguinte, é um podcast chamado History of Southeast Asia. Vocês pesquisarem aí no Spotify, é Charles Kimball quem faz. E geralmente os episódios têm 50 minutos, e ele tem 4 episódios de 50 minutos cada, chamado aqui, deixa eu ver aqui, Forgotten War, se referindo à guerra no período da Segunda Guerra Mundial, na Birmânia. E é muito legal, aí quem ouve inglês aí vale a pena, tem muita fonte primária, e é legal que assim, os japoneses já estavam mais acostumados, né, com guerra de guerrilha, com guerra na mata, os britânicos não, e aí as fontes que ele traz, que ele cita, são os britânicos sempre se referindo ao cenário de Myanmar como o pior possível, falando é o lugar mais quente do mundo, com os insetos mais perigosos do mundo, as piores doenças do mundo. É curioso, porque os ingleses não estavam acostumados, né? Então eles tomaram ali também, tiveram muitas derrotas no Japão. Então eu recomendo aí também o pessoal, History of Southeast Asia.
Eu estou aqui, são 115 episódios aqui para ser mais exato, e aí ele vai lá desde a pré-história, ele vai trazendo por episódios aí assuntos separados. É aqui, ó, episódio do 53 ao 56, mais ou menos, The Forgotten War in Burma, que aí ele separa em 4 episódios, e aí eu recomendo para quem entende inglês, é muito legal, principalmente aí o sofrimento britânico, principalmente com a região, montanha, calor, umidade do ar, e é sempre os relatos são sempre esse sofrimento aí. Posso só interromper rapidinho? Porque é uma grande leitura que vinha desde a infância, o Bruno já sabe o que eu vou falar, o livro Os Dias Birmaneses, do George Orwell, porque ele serviu como a policial na Birmania entre 22 e 27, se não me engano, ele escreve esse grande clássico, como é que era na época, e ele escreve esse grande livro, né, Os Dias Birmaneses. É uma leitura também fantástica. Está no meu carrinho da Amazon, tem uns meses já, preciso comprar. Bom, outro adendo também é que quando eu estava pesquisando, né, a política de Myanmar, só uma curiosidade que quando os militares cederam, né, com muitas aspas, o poder, eles mantiveram obrigatoriamente pela Constituição 25% do parlamento tinha que ser militar, e qualquer mudança constitucional tinha que ter mais de 75% de aprovação. Ou seja, qualquer mudança estrutural eles tinham que aprovar. E os 2 principais ministérios que tinham mais verba, que é o de defesa e agora o outro me sumiu, também, pela Constituição, obrigatoriamente tinha que estar na mão dos militares. Então, assim, é aquele processo negociado, né, que a gente sabe um pouco mais ou menos por aqui, claro que não se compara as situações, mas, na verdade, eles nunca saíram do poder, né? Na verdade, as grandes decisões mesmo sempre estiveram na mão deles. Acho que é por isso que quando o partido que, na verdade, a fantoche deles perdeu de uma forma tão feia, acho que 85%, 86% no partido da Suu Kyi, acho que por isso que eles tomaram o poder, né? A vergonha ficou tão forte que acho que isso daria uma legitimidade para justamente para tentar ceder, né? Acho que uma vitória tão esmagadora, ela no futuro próximo aí daria força, né, para o governo dela tentar, né, não diminuir, né, o poder na mão dos militares. Então, Walter, acho que para a gente talvez ir encerrando essa conversa, eu enalteço assim tudo que a gente falou, porque quem está nos ouvindo provavelmente é o aluno de Relações Internacionais ou de História. Opa, passou um gato aqui. E, cara, assim, todo o conteúdo que o Emiliano trouxe para a gente mostra como o leque de pesquisa sobre história e relações internacionais da Ásia é vasto. Como aluno que quer trabalhar com relações civil-militar você tem um prato cheio aí no Myanmar. Aluno que quer estudar construção estatal pós-colonial, você pode ter o Myanmar, o que eu tinha mencionado, questões migratórias, você tem questões de refugiados, separatismos, a ascensão da China, que é o que eu estudo aí no caso, né? Mas a ascensão da China e o impacto dessa gravitação econômica que a China está gerando em torno de si no Sudeste Asiático. Então, o Myanmar, como o Emiliano falou, é um caso assim emblemático de como o governo está se aproximando, porque, na verdade, não sempre, mas há uma proximidade histórica do Paquistão com a China, do Myanmar com a China, né? Então, entender como esses projetos de infraestrutura, de conexão da China com o mar, com o Oceano Índico, por exemplo, o papel que Myanmar pode desempenhar, enfim, tem uma série de caminhos de pesquisa para quem está nos ouvindo, né? E para ler os livros do Emiliano aí e pesquisar artigos aí científicos, porque quando você começa a estudar assim um continente tão vasto e tão rico, e aí um rincão ali, o Sudeste Asiático, que também é tão cheio de história e uma sobreposição de civilizações e religiões e povos e tudo mais, você descobre que, cara, tem muita coisa para ser feita aqui do nosso lado, né? Então é isso, Emiliano, agradeço aí por essa primeira parte aí, né, por essa conversa. Eu estou agradecendo o lugar do Walter, né, mas enfim, a gente continua. Não, fica à vontade, senta a casa. Só para que os ouvintes percebam, né, como tem tema para vocês que querem estudar a Ásia, né? E um detalhe, estou usando aqui a xícarazinha já a canequinha do a marca está expandindo.
Bom, eu também já, como vamos deixar a palavra final com o convidado, eu, de novo, claro, quero agradecer pela paciência e pelo tempo de vocês, dizer de novo que esse episódio aqui para mim é especialíssimo, vocês dois são as grandes referências para mim do Sudeste Asiático. E como gancho para terminar, pegando aí também o que o Bruno falou, um grande exemplo, agora me fugiu se é os Caxins ou os Xans, acho que os Xans, é justamente resultado disso, né? É uma das etnias que mais dá problema em poder central de Myanmar e que é resultado justamente é uma minoria étnica chinesa de várias... entre as várias guerras, né, da história da China, me subiu a palavra, não é refugiado que eu queria dizer. Enfim, esses povos foram para Myanmar, estão lá estabelecidos justamente de vários resultados de grandes guerras, né, entre chineses, principalmente a última agora, que resultou no Partido Comunista Chinês. E é curioso, né, como a China tem esse poder mesmo de alterar ali os seus vizinhos, que no Nordeste de Myanmar, uma das etnias mais combativas é justamente de chineses que fugiram do território chinês, se estabeleceram ali e agora causa essa dor de cabeça para os militares. Aí fica à vontade aí para encerrar, e se eu quiser falar dessa minoria aí da etnia para encerrar. Deixa eu só fazer um jabá aqui antes de passar para o Emiliano. Então, olha, é um artigo que eu escrevi junto com a Mariana Riz, aqui da UFSM, chamado O Tráfico de Noivas entre China e Myanmar desde 2011. Guerra Civil, Redes Ilegais e as Raízes do Ilícito Transfronteiriço, que fala dessa minoria e como você tem as mulheres que acabam caindo nessas redes e tal. Enfim, Emiliano, palavra sua. Caríssimos, para mim, olha, me perdoem eu vou falando, eu não paro, esse é um mal do professor, né? A gente vai falando, e, claro, para mim foi um bate-papo magnífico, eu gosto muito dialogar com outras reflexões, etc. Claro, eu busquei ser o mais breve possível, existe uma complexidade enorme. O Bruno ele fez uma reflexão muito boa. Para o aluno de Relações Internacionais de História, você tem um prato cheio aí na Birmânia. É uma coisa que você tem todos os temas, desde refugiados, construção de Estado, resistência de sociedade, migrações, refugiados, ligações, comércio internacional, marítimo. Você tem praticamente tudo. Então, é uma coisa muito complexa. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que complexificar, porque o que, lamentavelmente, predomina a percepção é uma coisa muito rasa, muito superficial dessas regiões, né? Vemos uma outra imagem de determinado evento e a gente estende isso para toda a história da região, né? Eu estou falando isso porque recentemente eu gravei uma aula para fazer um serviço para mostrar a riqueza que é a história e a cultura do Afeganistão. Sendo que as pessoas só queriam falar, olha, mas o que está acontecendo no Afeganistão, as mulheres, etc. Assim, vamos colocar o contexto histórico. Vou mostrar um pouco, né? Claro, vou provocar, mostrando a história do Afeganistão. O Afeganistão se resume tragicamente o que estava acontecendo, pessoas caindo do avião, fugindo. É muito além disso. Existe também todo um lastro histórico, movimentos complicados, inclusive agressões terríveis, muito além de americanos e soviéticos, os britânicos do século XIX, no Afeganistão. Então é interessante, eu acho que a história, para mim, eu falo, e eu sou de relações internacionais, a história sempre foi uma grande mãe, ela ensina você a ampliar o seu aspecto temporal para entender mais os eventos e não cair naquela armadilha do imediatismo, né? Uma percepção que muitas vezes pode ser muito estreita. E isso serve também de aviso, de reflexão para vocês que estão ouvintes. Obrigado, gente. Foi um enorme prazer aí, o Bruno, o Walter, e aí vejo vocês na próxima.